A gente tem a mesma idade mais ou menos, não parece, né? Parece que sou mais novo, mas é a mesma idade. Fomos ungidos na mesma data. Nós temos 2 filhos, na mesma data. O mais velho, os 2 tocam guitarra. Os mais novos, os 2 chamam Davi. Davi 1, Davi 2, tocam bateria. E as esposas também na mesma idade. É um amigão, que Deus te abençoe, te use poderosamente. Amém, a paz do Senhor. É uma alegria estar na casa do Senhor, como o presbítero mencionou agora ali. Semana passada, esse mesmo horário, eu estava no hospital. E, para a glória do Senhor, hoje eu estou aqui na casa de Deus, primeiramente para agradecer a Ele, que me livrou de uma enfermidade, e principalmente para poder ouvir a voz do Senhor nesta noite. Presbítero, 31 anos de igreja, eu não posso deixar de fazer um comentário. 31 anos de EP aqui em São José dos Campos. Desses 31 anos, 25 anos eu já estou aqui. Sexta-feira eu conversava com o pastor Wagner e comentava com ele que esta igreja faz parte da minha vida. Eu cheguei aqui jovem, conheci minha esposa aqui numa reunião de oração. Aí, aqueles que estão solteiros, fica uma dica aí, tá? Reunião de oração, olha. Conheci minha esposa numa reunião de oração e meus filhos nasceram aqui na casa do Senhor. O pastor Wagner apresentou os 2 e é um privilégio poder dizer que 25 anos eu sou alimentado, sou sustentado por esta igreja espiritualmente. E não posso deixar de me alegrar nesse mês, festejar. E eu convido os irmãos a esse mês, vamos festejar. Que todos os dias desse mês você possa acordar e falar assim: Senhor, muito obrigado pela igreja que o Senhor plantou a minha vida. Agradeça a Deus, porque muitos gostariam de ter uma igreja como essa, de ter um local como esse para poder cultuar o nosso Deus, e não tem. Você, eu, somos privilegiados de ter esse local, de ter um pastor abençoado, que tem todos os domingos, todos os cultos nos ensinado. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou ler os 5 primeiros versículos e eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí na palavra do Senhor. Amém? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldado, para que guardassem, e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eu queria frisar essa última frase do verso número 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Senhor, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, ó Pai, agora diante da Tua palavra, Senhor Deus. O Senhor conhece, ó Pai, as nossas limitações, Senhor Deus, como humano. Mas agora eu te peço, ó Pai, que o Senhor tome a nossa vida nas Tuas mãos. Que nós possamos, Senhor Deus, ser um instrumento, ó Pai,
para que aquilo que o Senhor já reservou, a porção que o Senhor já reservou para cada irmão nesta noite, ó Pai, seja entregue, Senhor, e que cada um aqui saia, Senhor Deus, festejando, alegre, Senhor, porque o Senhor realizará grandes coisas nessa noite, ó Pai. Pai querido, que o Senhor, ó Pai, possa, Senhor Deus, tomar a vida de cada um aqui nesta noite, abrindo, ó Pai, os ouvidos, ó Pai, dando, ó Pai, entendimento para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor Deus. Pai, nos ajude nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Esse livro de Atos dos Apóstolos tem como um tema principal, e eu, particularmente, eu gosto muito desse livro, que o tema principal dele fala sobre a expansão do Evangelho de Cristo, a expansão da igreja do Senhor. E apesar do nome ser Atos dos Apóstolos, logo a gente imagina vários apóstolos, né? Mas esse texto, esse livro da Bíblia, ele menciona, ele tem como principal 2 apóstolos apenas, que é o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 12, você vê uma transformação da vida daquele homem, que era um homem impulsível, um homem que não conseguia se conter. Você vê uma transformação de um homem como esse, para um homem temente ao Senhor, um líder, para um homem que tem uma capacidade de liderar o início da igreja do Senhor, e um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Do capítulo 12 até o final, você consegue, daí já muda, aí entra como principal foco ali o apóstolo Paulo, que nas suas viagens realiza grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Esse livro, em especial esse capítulo que nós lemos, eu queria trazer para vocês o contexto dele para que nós possamos entender o que estava acontecendo aqui, o que fez com que Herodes tivesse essa atitude com relação aos líderes daquela época. Como eu disse, esse texto, ele fala sobre a expansão do Evangelho. E Herodes, esse daqui nós estamos falando de Herodes, neto de Herodes Grande. Ele começa a perceber que os irmãos, que os crentes, que aqueles que servem ao Senhor, começam a crescer de uma forma, e isso começa a preocupar a vida daquele homem. Por que começa a preocupar? Porque tudo aquilo que os cristãos estavam fazendo, estava indo contra aquilo que os judeus pregavam. Tudo aquilo que os cristãos estavam, aquele movimento que cada dia estava crescendo, estava indo de afronta com a política, com o governo daquela época. E o rei Herodes, não satisfeito, e o rei Herodes, preocupado com aquela situação, ele inicia uma perseguição aos cristãos. Nós vimos aqui que a primeira coisa que ele faz, ele mata Tiago, irmão de João, à espada. E o interessante é que quando ele faz isso, o rei viu que o povo se alegrou, se agradou com aquela situação. Aí ele falou, deve ter pensado, estou indo pelo caminho certo. Então vamos perseguir, vamos aprisionar, vamos maltratar os cristãos. E esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra que logo após ele ter matado Tiago, irmão de João, ele vai contra ao apóstolo Pedro. E ele acaba prendendo esse homem. Esse texto, ele mostra que perseguição, prisão, esse texto que nós acabamos de ler, ele demonstra para nós que tudo aquilo estava acontecendo com os cristãos daquela época. Mas, como nós lemos no verso 5, algo estava acontecendo.
O Senhor estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E a igreja do Senhor, ela se pôs numa posição de oração. E quando a igreja do Senhor se coloca numa posição de oração, grandes coisas acontecem. Mas de que forma isso acontece? De que forma, presbítero, uma igreja que ora pode intervir nos planos daquele governador, daquele governo daquela época? Hoje nós vamos falar sobre algumas formas, sobre alguns acontecimentos de que quando uma igreja se põe em oração, o que acontece com a vida dos cristãos. No verso 5, como nós acabamos de ler, onde fala que a igreja se colocou em oração. A oração hoje, meus irmãos, é algo que tem perdido a importância. Muitas igrejas, nós temos visto que muitas igrejas, elas buscam grandes eventos, grandes encontros, palavras maravilhosas que mexem com o nosso sentimento, palavras maravilhosas que parece que faz com que a nossa vida se levante. Isso é bênção, eu não estou falando mal, mas muitas vezes elas esquecem a importância da oração. Muitas vezes as igrejas dão um foco maior para tudo isso daí e coloca a oração um pouco de lado. Acabamos esquecendo que a oração, ela é essencial para um relacionamento. E através desse relacionamento, Deus realiza grandes coisas nas nossas vidas. Através desse relacionamento, da oração, o Senhor Deus, Ele tem o prazer de realizar maravilhas. A oração, ela tem muito em seu poder. A oração, ela pode libertar. A oração, ela pode transformar. Certa vez, chegaram para um homem e perguntaram para ele assim, o que é mais importante? A oração ou a palavra? Esse homem, com uma sabedoria fantástica, vinda do Senhor, ele responde com uma outra pergunta. É possível um avião voar apenas com uma asa? Eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. A palavra, ela transforma, ela liberta. A oração, ela transforma, ela liberta. As duas têm que andar em sincronismo. Não existe palavra sem oração. Não existe oração sem palavra. E esse mesmo homem, que é John Piper, ele fala de uma forma muito clara que a nossa oração, ela tem que ser baseada na palavra do Senhor. A minha oração e a sua oração não deve ser de qualquer forma. A nossa oração como igreja, ela tem que ter como fundamento, como base, a palavra, as Escrituras. Se você ler, convido os irmãos a abrir, se você ler lá em João, 1 João, capítulo 5, verso de número 14, diz exatamente isso. 1 João 5,14 diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A vontade do Senhor está na palavra. Se nós pedimos ao Senhor o que está aqui na palavra do Senhor, o Senhor está dizendo que Ele nos ouve. Também lá em João, agora volta um pouco, João capítulo 15, o verso de número 7, também a palavra do Senhor nos diz, João 15, 7, isso. A palavra do Senhor nos diz assim, se vós estiveres em mim, e o quê? As minhas palavras estiverem em vós, o que acontece? Olha que coisa, meus irmãos. Não tem como a palavra andar separada da oração.
A igreja, nós como servos do Senhor, nós temos que ter uma vida, nós temos que cultivar uma vida de oração, nós temos que buscar o Senhor através das orações. E quantas vezes nós deixamos isso de lado? Você ouve muitos eventos, muitas reuniões, muitas congregações falando-se em louvores. É fantástico, é maravilhoso, é importante, porque Deus habita no meio dos louvores. Nós vemos muitos ministrantes trazendo palavras maravilhosas que nos ajudam no dia a dia, mas é difícil você ver uma igreja ajoelhada, buscando o Senhor, se rendendo aos pés do Senhor, orando ao Senhor. Há muito tempo atrás, quando eu ainda era adolescente, eu via que tinha muitos movimentos na casa do Senhor, mas também o que me chamava a atenção eram as vigílias. Como tinham vigília, eu vim da igreja presbiteriana, e lá tinha-se vigílias, eu era no meio dos jovens, e nós se reuníamos para orar ao Senhor. A igreja parece que perdeu a visão da importância que é a oração. E é algo que transforma, e é algo que liberta. Voltando ao texto que nós estávamos aqui, se você olhar, se você ver o que estava acontecendo com o apóstolo Pedro naquela prisão, eu comecei a idealizar enquanto eu preparava a ministração. Se não bastasse só aquele rei, aquele homem, aquele governante prender Pedro, ele fez com que 16 soldados estivessem ali olhando aquele homem. 16 soldados. Além dos 16 soldados, ele estava preso, acorrentado. Além de estar acorrentado, além de ter todos esses homens olhando, haviam 3 portas, na qual estava fechada para que ele não fugisse. Parecia algo impossível. Parecia algo inatingível que o Senhor Deus realizasse, de alguma forma, tirasse aquele homem daquele lugar. Eu creio que para muitos e muitos ali, a sentença para aquele homem já estava certa, que era logo após a Páscoa, ele iria ser morto. Mas o que a palavra do Senhor nos mostra aqui, que a oração da igreja, ela transformou aquela situação, ela mudou aquela realidade. A oração da igreja, a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. E quando nós temos essa compreensão de que a palavra e a oração são inseparáveis, quando nós temos esse entendimento, algo acontece na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos isso. No verso de número 7 e 8, quando a igreja tem essa visão, quando eu e você temos a visão da importância da oração, a oração verdadeira, baseada na palavra do Senhor, o verso de número 7 diz, olha o que acontece quando nós temos esse entendimento. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-se das suas mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as suas sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais, lança às costas a tua capa, e segue-me. Quando uma igreja tem o entendimento do poder de uma oração, a primeira coisa que o Senhor Deus faz, Ele dá ordem aos seus anjos a
teu favor, quando você se prostra diante do Senhor, quando você se entrega, quando você se rende, quando você tem uma oração verdadeira, o Senhor lá do alto céu dá ordem aos seus anjos, dizendo assim: vai, agora é a hora de você cuidar, é a hora de você libertar, é a hora de você transformar. E é fantástico, irmãos, que Salmo 91 diz, né, que o Senhor dá ordem aos seus anjos. Ele não está falando só de um anjo. Ele dá ordem a seus anjos. E muitas vezes nós não temos a noção do poder de um anjo obedecendo a ordem do Senhor. Se você ora ao Senhor, Ele envia anjos. E o poder de um anjo, olha o que acontece, qual é o poder de um anjo. Se você abrir a palavra do Senhor, 2 Reis, e isso daqui foi algo que Deus, eu já tinha preparado tudo, eu já tinha pronto, estava quase pronto para vir para a igreja. E Deus pôs isso no meu coração para que nós pudéssemos entender a grandiosidade, o poder de um anjo, daquele anjo que Deus envia a teu favor quando você ora. 2 Reis 19. Segunda Reis, capítulo 19. É uma situação que acontece com o povo de Israel. Esse capítulo, 2 Reis 19, o rei Senaqueribe cercou toda Jerusalém. Olha para vocês verem. O rei, ele cercou toda Jerusalém, todo o povo de Israel. E eu estava estudando um pouco sobre esse cerco que acontecia na época. Era algo terrível. Era algo que judiava muito das pessoas. Esse cerco, quando acontecia, ninguém podia sair da cidade, ninguém podia entrar na cidade. Nenhum mantimento poderia ser pego fora da cidade. Isso significa o quê? Que os recursos daquela cidade acabavam. Agora imagina só, você numa situação, eu me lembrei bastante da pandemia, da época da pandemia, quando nós não podíamos sair, né? Quando a gente ficava preocupado, os mercados fechados. Quando acontecia esse cerco, era a mesma coisa. O povo do Senhor, o povo de Israel, eles não podiam sair. E aí começavam-se a morrer de fome, começavam-se a faltar os recursos. A situação ia se agravando. E esse texto, no capítulo 1, do 2 Reis, capítulo 19, fala que esse rei mandou 185 mil homens rodear a cidade, com a intenção de destruir aquele povo. E no verso de número 14, olha só para você ver o que acontece. O vento mudou aqui, ó, a página. 2 Reis 19, aqui. Olha só o que acontece. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. E olha o que ele fez. E orou Ezequias perante ao Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, os anjos do Senhor, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina-te, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Neste momento, o rei
Nesse momento, o profeta, ele foi ao templo do Senhor e ele orou ao Senhor, falou: Senhor, olhe para nós, olha para o nosso clamor, olha para as nossas necessidades. Nós precisamos da tua intervenção, porque não conseguimos sair, estamos rodeados por um grande exército. Nós não temos o que fazer, nós vamos morrer, nós vamos perecer, não temos saída. E a oração deste homem fez com que o Senhor enviasse apenas um anjo. Um anjo. E a palavra do Senhor diz que esse anjo, ele destruiu, ele matou 185.000 soldados, enquanto o povo de Deus dormia. Se um anjo fez isso diante de uma oração de um justo, o que muitos anjos podem fazer para a tua vida e para a minha, quando você ajoelha e clama ao Senhor? Isso é algo maravilhoso. E eu quero dizer que quando isso acontece, independente da tua dificuldade, meu irmão, independente da tua necessidade, independente da tua luta, não importa, independente de qualquer coisa que você está vivendo, quando você se prostra diante do Senhor, quando você se derrama diante do Senhor, quando você ajoelha, coloca diante do Senhor tudo isso, Ele envia anjos para batalhar a teu favor. Enquanto você estiver dormindo, o anjo do Senhor vai tocar do teu lado assim, ó. Levanta, levanta, porque Ele ouviu a tua oração. Quando você ora ao Senhor, o Senhor manda o anjo. E esse anjo, ele realiza na tua vida o sobrenatural. Esse anjo, quando o Senhor dá ordem aos anjos, ele não vê limitações, ele não vê dificuldades. O sobrenatural do Senhor acontece na tua vida. No verso de número 9 de Atos. E muitas vezes, meus irmãos, esse sobrenatural nos deixa até confuso. Parece que não é realidade na nossa vida. No verso 9, diz assim: e saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Olha só, meus irmãos. Talvez ele estava olhando para toda aquela situação, para todos aqueles homens, soldados, correntes. Ah, é impossível eu sair daqui, não tem como. Aí o anjo do Senhor aparece e parece que é um sonho, ele não consegue discernir. Poxa, será que é real isso que está acontecendo? E saindo, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas apenas continuava. Quando você ora ao Senhor, meus irmãos, o sobrenatural de Deus, ele vem sobre as nossas vidas, e é algo tão fantástico que muitas vezes nós achamos que estamos vivendo um sonho, mas não é o agir do Senhor, é o anjo do Senhor que está pelejando por você e por mim. E o interessante desse texto é que quando esse anjo do Senhor, ele se apresenta naquele local, quando esse anjo do Senhor, ele toca ao lado de Pedro, desperta aquele servo do Senhor, o Senhor Deus começa a agir. Mas o agir do Senhor, como eu disse para vocês, o sobrenatural do Senhor é algo que confunde a nossa mente.
O agir do Senhor, muitas vezes, quando eu oro ao Senhor, eu quero que o Senhor Deus já chega abrindo as portas, que o Senhor Deus já comece a realizar grandes coisas na minha vida. Se colocando no lugar de Pedro, eu acho que os irmãos daquela igreja estavam orando, falaram: Senhor, manda um terremoto, derruba aquela porta, entre lá, tire e resgate aqui nosso irmão lá de dentro. Muitas vezes nós, quando oramos, nós queremos ter esse resultado imediato na nossa vida. Mas nem sempre é assim que o Senhor Deus realiza o agir dele em resposta à nossa oração. Ele tem poder para fazer isso, irmãos. Ele tem poder para fazer isso. Mas muitas vezes ele age de uma forma diferente. E o que me chamou a atenção nesse texto é o agir do Senhor. Se você começar a ler do verso 7, podemos ver a sequência desse processo de libertação deste homem. Verso 7 diz assim: e eis que sobreveio, nós lemos, né? O anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. A primeira coisa que aconteceu, aquilo que estava aprisionando as mãos dele, caiu. E disse-lhe o anjo: cinja-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. A segunda coisa que acontece, o Senhor fala assim: se prepara. A primeira coisa, ele te liberta. As correntes que te prendem são destruídas. A segunda coisa que o anjo do Senhor fala: se prepara. A terceira coisa que o Senhor Deus fala, que o anjo fala: me segue. Olha que coisa. Tudo isso resposta da oração. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu. E não sabia, verso 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, passando por 2 portões, chegaram até o terceiro portão, que de uma forma fantástica se abriu naturalmente. Por isso, e tendo saído, procurou a rua e logo o anjo se apartou dele. O agir do Senhor, nesse texto, foi algo peculiar, foi algo extraordinário, foi algo sobrenatural, porque o Senhor Deus começou a agir de dentro para fora. O Senhor não começou a agir de fora, mandar exército, mandar os anjos entrar, invadir aquele local. Não. O Senhor começou a agir de dentro. Lá de dentro, aquilo que estava aprisionando o apóstolo foi liberto. O Senhor mandou: se prepara. Passaram pela primeira porta, passaram pela segunda porta, nenhum soldado viu. Na terceira porta, de uma forma gloriosa, ela se abriu sozinha. E ele saiu, ele foi liberto. Muitas vezes, meus irmãos, esperamos que Deus abra portas, grandes portas. Mas primeiro o Senhor Deus, Ele olha o que está nos prisionando dentro do nosso coração. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Muitas vezes, o Senhor não realiza nas nossas vidas aquilo que nós pedimos, porque tem algo que está nos prisionando. Tem algo que está no nosso interior, que nos aprisiona e não nos dá condições de receber aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. O que o Senhor Deus está nos dizendo nessa noite é que nós precisamos, primeiramente,
é entender que se tiver algo que está nos amarrando, que está nos prisionando, não vai adiantar o Senhor Deus derramar ricas bênçãos sobre a tua vida, porque você não vai saber usufruir aquilo que Deus vai te dar. Então o que Deus precisa primeiro fazer, é fazer com que você seja liberto daquilo que te aprisiona. Logo após isso, o Senhor Deus, Ele vai te preparar para você poder receber aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas nós não temos paciência para ouvir, para esperar isso daí. Não temos paciência. A gente quer o imediato. A gente quer algo rápido. Mas tudo do Senhor é perfeito. E o agir dele tem que começar aqui, ó. Se você tem orado ao Senhor, se você tem pedido um milagre ao Senhor, se você tem colocado as suas necessidades diante do Senhor, e não está acontecendo nada, parece que o Senhor não está ouvindo, parece que o Senhor Deus não está, a tua oração não está chegando diante do Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro, o Senhor Deus, Ele está olhando para dentro de você. E se tiver algo dentro de você que está impedindo que você receba a bênção do Senhor, nesta noite o Senhor Deus vai te libertar. Nessa noite, aquilo que está te aprisionando, o Senhor Deus, Ele vai quebrar. O Senhor Deus, talvez se você ainda não está preparado para receber aquilo que o Senhor tem para você, nesta noite Ele está te preparando. Essa noite você está colocando as suas sandálias, você está colocando a tua capa, porque o Senhor Deus vai realizar algo na tua vida. Não, presbítero, mas as dificuldades são tantas, existem muitos soldados, existem muitas portas que precisam ser abertas. O anjo simplesmente falou, me segue, não se preocupa, isso eu faço. Tem coisas, irmãos, que nós não precisamos fazer, o Senhor Deus peleja por nós. Porque se dependemos das nossas forças, talvez eu não consiga vencer os soldados, as pessoas, os inimigos. Talvez se depender só das minhas forças, eu não consiga abrir a porta. Quando você ora ao Senhor, quando você pede para o Senhor, Senhor, me liberta. A partir deste momento, quem peleja por ti é o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu não sei se isso alegra o teu coração, mas hoje, quando eu estava preparando, finalizando essa ministração, Deus, de uma forma maravilhosa, eu estava lá no meu escritório, lá meditando, orando ao Senhor. Deus, de uma forma maravilhosa, encheu meu coração, dizendo que nesta noite Ele vai realizar algo maravilhoso neste lugar. O Senhor Deus, Ele pôs no meu coração que cadeias, correntes que estão te aprisionando, que estão impedindo você de receber o milagre do Senhor, nesta noite será destruído. O Senhor Deus pôs no meu coração que se você não está recebendo as bênçãos do Senhor, porque você ainda não está preparado, nesta noite Ele vai começar a te preparar, para que você possa receber aquilo que Ele tem para você e para a minha vida. Eu não sei qual é a credibilidade que você dá sobre tudo isso. Mas aquela igreja que orava, eu acredito que ela teve confiança que o Senhor Deus iria realizar algo sobrenatural na vida daquele homem. Terceira situação, a primeira que nós lemos é que quando você ora, o Senhor envia anjos a teu favor. A segunda, que quando você ora, o sobrenatural de Deus acontece. E o sobrenatural começa de dentro para fora. E a terceira, coisa que acontece quando você ora ao Senhor, o nome do Senhor é glorificado. No verso 12,
e 17. Logo após o apóstolo Pedro ter sido liberto, logo após a porta se abrir, ele está à rua, assim que o anjo se distanciou dele. No verso de número 12, a palavra do Senhor diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Olha que maravilhoso. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta. Ela estava tão assim, alegre. Acho que o coração dela estava tão transbordando de alegria, porque eles estavam ali orando para o Senhor Deus libertar Pedro. E de repente você escuta batendo na porta, ela não acreditou. E olha que interessante que aconteceu. E batendo a porta, essa menina saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E olha só, meus irmãos, o que aqueles irmãos ali falaram. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é um anjo, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando você ora ao Senhor, quando você tem uma oração verdadeira, baseada na palavra do Senhor, quando você reconhece tudo isso, eu quero dizer, o milagre do Senhor acontece sobre a tua vida. Muitas vezes, muitas pessoas podem não acreditar como isso está acontecendo na vida do meu irmão, da minha irmã. Não importa, é o agir do Senhor sobre a tua vida. Devemos, quando isso acontecer, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Quando isso acontece na tua vida e na minha vida, nós devemos exaltar e reconhecer que foi o Senhor Deus quem realizou esse milagre na tua vida. Continuando aqui, Pedro, no verso 15, onde os homens falam que essa menina está fora de si. Aí no verso 16 diz que Pedro perseverava a bater, e quando a porta abriu, todos se assustaram, ficaram espantados. E acenando-lhes com a mão, dizendo assim: acalme-se, acalme-se. E acenando-lhes com a mão, contou-lhe tudo que o Senhor tinha feito. E falou: anuncie isso a Tiago e aos irmãos. Tudo isso que o Senhor Deus faz para a tua vida, para a minha vida, tudo isso que Deus fez na vida do apóstolo, foi para que o nome dele seja engrandecido. Muitas vezes nós recebemos a bênção do Senhor. Muitas vezes nós recebemos o milagre do Senhor, nosso coração se engrandece, nosso coração enche de alegria. Parece que não cabe o nosso coração dentro do nosso peito de tanta alegria. Mas parece que isso passa rapidamente. Nós esquecemos muito fácil das coisas que Deus tem feito para a tua vida e para a minha vida. Essa semana, como eu disse para os irmãos, eu estive enfermo, passei por um processo cirúrgico domingo. E domingo mesmo, quando eu retornei para o quarto, eu estava falando assim: Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor realiza, se preocupa com os pequenos detalhes na nossa vida. Eu não posso deixar de dizer para a tua igreja que eu estou hoje aqui, foi porque o Senhor Deus me capacitou para estar aqui. Se eu estou hoje aqui, não é pela condição física minha, não é. É porque o Senhor Deus trabalhou para que hoje eu estivesse aqui. Eu quero dizer para você a mesma coisa para você. Se você está hoje aqui, meu irmão, não é pela tua força,
não é pelo teu conhecimento, não é pela tua sabedoria, não é apenas mérito teu, é porque o Senhor Deus te trouxe até aqui. E se você está aqui, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Nós não podemos esquecer de todos os benefícios que Ele fez na tua vida e na minha vida. Quando você ora ao Senhor, e a tua oração é baseada, é fundada na palavra de Deus, o Senhor envia anjos ao teu favor. O sobrenatural de Deus acontece na tua vida. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Eu queria, meus irmãos, nesse momento, trazer algo para os irmãos, para que nós possamos fechar tudo isso que foi dito. A palavra e oração são inseparáveis. Se você, meu irmão, minha irmã, tem o hábito só de orar ao Senhor, se você tem o hábito só de ler a palavra do Senhor, bom, mas nós podemos melhorar. Ore, medite na palavra do Senhor. Gaste tempo conversando com Deus. Apresente as tuas necessidades diante do Senhor. Mas nunca que se esqueça que, se você confiar na palavra do Senhor, tudo aquilo que pedir, Deus irá realizar. Certa vez eu ouvi de uma pessoa, ela disse para mim assim, que a oração ela deve estar em linha com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor. E numa oração dessa pessoa, eu digo, já falei isso para os jovens algumas vezes, foi uma oração muito ousada que ela fez. Na oração, ela pedindo para o Senhor, apresentando as necessidades que ela estava precisando daquele momento, ela disse assim: Senhor, que a tua vontade seja a minha vontade. Mas que se por algum motivo a minha vontade não for a tua vontade, que prevaleça a tua vontade. Essa é uma oração baseada na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que o que nós estamos pedindo para o Senhor vai ser a melhor coisa que nós temos para receber. Muitas vezes para o Senhor não é. Então, meus irmãos, se vocês ainda não receberam algo do Senhor, é porque o Senhor Deus sabe que aquilo não é o momento ou não é para a tua vida. Muitas vezes a gente se entristece, eu confesso para os irmãos, muitas vezes a gente pede ao Senhor e acabamos não recebendo. Muitas vezes nos frustramos com isso, mas a gente tem que saber que até o não do Senhor é para o nosso bem. Nós temos que aceitar o silêncio do Senhor, porque é no silêncio do Senhor que Ele está trabalhando para as nossas vidas. Por 2 vezes, eu fiz essa oração ao Senhor. Que se a minha vontade não for a dEle, que prevaleça a dEle. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas o Senhor me capacitou para que eu pudesse fazer essa oração. E eu digo para os irmãos, uma delas eu não recebi, porque não era a vontade minha, não era igual à vontade do Senhor. Mas na segunda, para a honra e glória do Senhor Deus, eu recebi. A oração tem o seu efeito de dentro para fora. Eu quero que os irmãos saiam daqui hoje com esse entendimento. Quando você ora, portas podem se abrir de imediato, porque Deus é poderoso. Mas quando você ora, a transformação começa aqui no teu interior. Quando você ora, o agir do Senhor começa primeiro no teu coração. Quando você ora, o Senhor Deus, Ele quer primeiro te libertar daquilo que está te aprisionando aqui no coração. Eu não sei o que
pode estar te aprisionando. Sabe, irmãos, não é fácil estar aqui. Porque muitas coisas que o Senhor põe no nosso coração, quando nós estamos aqui, vai contra aquilo que nós achamos que é o racional. Por quê? Nós temos a nossa limitação como homem. Mas o Senhor Deus não. O Senhor Deus conhece o teu coração, conhece o meu coração. E essa noite você veio aqui porque Ele quer realizar algo na tua vida. E eu não posso terminar, eu não posso finalizar este momento sem fazer aquilo que o Senhor Deus está pondo no meu coração. Eu lutava com o Senhor. Falei, Senhor, será? Será que a minha razão, será que eu tenho condições? Mas o Senhor Deus conhece a tua vida e a minha vida. E eu queria te pedir, meu irmão, a se colocar de pé. Eu não sei, irmãos, como você entrou hoje aqui. Talvez as tuas orações, elas não tenham tido a resposta do Senhor. Talvez aquilo que você está colocando diante do Senhor Deus possa parecer impossível aos teus olhos, aos olhos humanos. Eu sei que muitas coisas a gente pede a Deus e esperamos uma resposta rápida. Mas o Senhor conhece o teu coração. E a minha oração hoje foi para que o Senhor Deus pudesse trabalhar naquilo que está te aprisionando. Porque o desejo do meu coração, o desejo do coração do Senhor é que você saia daqui hoje, nesta noite, livres para poder receber aquilo que o Senhor Deus tem para a tua vida. Nós não podemos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós não podemos sair daqui aprisionados, acorrentados. Nós não podemos sair daqui sem a esperança. Nós temos que sair daqui nesta noite. Nós temos que sair daqui nesta noite convictos que aquilo que estava nos aprisionando, aquilo que estava sendo um impedimento para receber a bênção do Senhor na minha vida, na sua vida, foi destruído nesta noite. E eu queria que agora o irmão e a irmã abaixassem a cabeça. E não se preocupasse com quem está do teu lado, na tua frente ou atrás de você. Enquanto eu ministrava, enquanto eu preparava, enquanto eu orava ao Senhor em casa, a presença do Senhor foi algo maravilhoso, que eu não pude me conter. Eu chorei na presença do Senhor. Porque o Senhor Deus falava ao meu coração que nesta noite Ele iria destruir cadeias, Ele iria destruir algemas que te impede de receber as bênçãos do Senhor. Eu relutei ao Senhor em fazer esse momento, mas o Senhor pôs no meu coração, Renato, é necessário, porque o meu povo precisa sair daqui hoje diferente. Eles precisam sair daqui preparados para receber aquilo que eles têm pedido. Eu não sei, meu irmão, o que está te aprisionando. Eu não sei, meu irmão, o que está te prendendo. Pode ser sentimento, pode ser amargura, pode ser o pecado. Algo que você não consegue se soltar sozinho. O Senhor Deus nessa noite, Ele vai ouvir a tua oração e Ele vai mandar um anjo ao teu favor. E a primeira coisa que esse anjo vai fazer é arrebentar as correntes que te aprisionam,
vai quebrar as algemas que te aprisionam. O anjo do Senhor vai te preparar, o anjo do Senhor vai abrir as portas para que você possa receber aquilo que você tem pedido ao Senhor. O anjo do Senhor vai realizar uma libertação nesta noite na sua vida e na minha vida. Eu creio porque o Senhor Deus falou ao meu coração. E o Deus não é homem para mentir. Pessoas vão olhar para a sua vida, como olharam para a vida de Pedro e falaram assim: não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito que você conseguiu. Mas é o sobrenatural de Deus. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Porque é o sobrenatural de Deus que vai nos levar até o encontro dele na eternidade. E eu quero nesta noite que a tua oração chegue até o altar do Senhor. Eu quero nesta noite que o Senhor envie anjos ao teu favor. Se você está precisando, se você sente no teu coração, meu irmão, que tem algo impedindo você de receber a bênção do Senhor, eu queria te convidar a orar nesta noite. Eu queria pedir ajuda para o pastor Isaac. O senhor pode subir aqui, pastor? Se você, meu irmão, minha irmã, sentiu do Senhor que tem algo que está te aprisionando, se você sentiu que tem algo que está te impedindo, eu quero te lançar um desafio. Eu pedi para o pastor vir aqui para ele orar por você. Eu quero que você levante uma das mãos aí no seu lugar mesmo. Amém. Amém, amém, amém. Eu sabia, Senhor. Nós não poderíamos sair daqui, Senhor, da mesma forma. O Senhor Deus, nessa noite está te libertando. O Senhor Deus, nessa noite está quebrando as correntes que estão te aprisionando. Você vai caminhar livre. Você vai começar a receber o sobrenatural de Deus sobre as tuas vidas. E eu queria pedir para o pastor orar para essas vidas, muitas vidas que levantaram as mãos. Aqueles que levantaram a mão. Eu queria te fazer um convite para que esse momento fique memorial diante do Senhor. Muitos levantaram a mão, não tem problema. Eu queria te convidar que você viesse diante do altar do Senhor. Que você viesse aqui. Não tem problema a quantidade, não tem problema, podem vir. Mas a oração que o pastor vai fazer agora, ela vai quebrar as algemas. A oração que o pastor vai fazer agora, você vai sair daqui livre, preparados para viver o sobrenatural de Deus. Ah, Senhor, a tua palavra diz que a tua palavra ela vem e faz aquilo que lhe apraz. Hoje o Senhor falou aos nossos corações sobre a oração. E a tua palavra já nos adverte: orai sem cessar. E existe uma promessa nessa noite, Pai.
de que o Senhor estaria dando ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Esses que levantaram as mãos acenando e vieram diante do teu altar, Pai, eles foram tocados por Ti, porque certamente estão travando uma batalha, Pai, de oração. Certamente estão vivendo momentos de decisão. Alguns dizendo assim: para mim não tem mais jeito. Outros dizendo: mas faz muito tempo que eu oro por isso. Mas o Senhor falou essa noite, Pai, que essa noite o Senhor daria ordem aos seus anjos a esse respeito. O Senhor falou essa noite que algemas estão sendo quebradas neste lugar. E quando o Senhor fala, Pai, a gente cala. Quando o Senhor ordena, ninguém pode resistir à tua ordenança. Quando o Senhor determina, nada resiste à tua ordenança, à tua determinação. Então, Pai, no nome de Jesus, assim como o teu ungido pregou, ministrou, como sendo um instrumento do Senhor nessa noite, certamente cadeias são quebradas nessa noite, Pai. E os teus filhos que estão orando, perseverando na oração, serão impactados com a vitória, porque o choro já durou uma noite, mas está amanhecendo para muitos agora, Pai. A alegria virá, a alegria está chegando, e é a alegria do Senhor que é a nossa força. Obrigado, Senhor. Obrigado pela resposta. Obrigado pela bênção. Obrigado pela cura. Obrigado, Pai, porque o Senhor tirou um sentimento de tristeza e agora coloca um sentimento de alegria. O Senhor tirou algo que estava perturbando a alma, mas agora a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre os teus filhos agora, Pai. No nome de Jesus, nós já oramos celebrando a vitória. Nós já oramos com ações de graças, hasteando a bandeira da vitória, porque o Senhor falou. E quando o Senhor fala, Pai, acontece. Haja luz e houve luz. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela instrumentalidade do teu filho, Pai. Obrigado pela casa do teu filho. Nós sabemos, Pai, como é difícil estar aqui neste altar, ministrando a tua palavra, Senhor. Por isso eu quero te agradecer agora pela vida do presbítero Renato e da sua casa, Senhor. E quero celebrar junto com os meus irmãos a vitória nessa noite. O Senhor ouviu a voz do coração, o Senhor ouviu o clamor, o Senhor atendeu o clamor e o Senhor quebrou, o Senhor destruiu todo embaraço e todo impedimento, e a vitória chegou. E certamente, Pai, continuaremos orando até a volta do Senhor. Obrigado, Senhor. E assim nós vamos despedir a tua igreja dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a íntima comunhão e consolação do teu Espírito Santo seja com essa amada igreja, não só no dia de hoje, mas para todo sempre, celebrando a vitória, dizemos amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe.